Todo pecuarista fala sobre custo de produção e sempre reclamando que o custo está caro. Entretanto, nem todos sabem calcular de forma correta o custo da sua arroba produzida. Isso explica, em boa parte, porque a maioria das fazendas vivem no vermelho e não sabem como sair dessa situação. E por que calcular custo de produção? Bom, saber o custo de produção de uma atividade que as margens de lucro são tão estreitas não é uma opção, é uma obrigação. A gente sabe que no passado houveram momentos em que a margem de uma arroba produzida era muito elevada e isso contribuiu para que pessoas em um passado, principalmente pré-plano real, conseguissem juntar fortunas com pecuária. Entretanto, o cenário pós-plano real não permite mais esse tipo de atitude. A visão patrimonialista, ela deixa lugar para a visão de produção. Então, quanto mais a gente produzir, quanto mais for produtivo com eficiência econômica, a gente vai poder manter nossa atividade de pecuária avançando, crescendo, dando lucro, gerando dividendos para todos os envolvidos no negócio. Quando a gente trabalha com tradicionalismo, sem respeitar as bases econômicas de um negócio como o nosso, principalmente no mercado atual, a tendência é que haja uma depreciação da fazenda, a depreciação dos fatores produtivos e, consequentemente, a quebra do seu negócio. Quando a gente calcula custo de produção, a gente conhece a fazenda em 3 aspectos básicos. Primeiro, se a fazenda é eficiente, se o custo de uma arroba produzida está menor do que o custo dela vendida. Segundo, se ela é competitiva, porque existem fazendas na mesma região conseguindo o custo de produção mais barato que o nosso. Então, para a gente ser competitivo nesse mercado, a gente pode aprender novas práticas e produzir com mais eficiência. E terceiro, se o negócio é viável, porque se o negócio não for viável, a gente vai até trabalhar com fluxo de caixa positivo, mas no longo prazo a fazenda quebra. Bom, e por que a maioria das pessoas não calculam o seu custo de produção? Se a gente tem consciência que é importante ter essa informação. Primeiro, falta um método claro de como fazer isso. Segundo, esse método tem que ser executado. O tempo da cadernetinha já passou, né? Outro indicador importante, geralmente as pessoas misturam as contas pessoais com a da fazenda. Isso é um erro comum na maior parte dos negócios. E por fim, a organização. O tempo para essa atividade nunca é delimitado, determinado, definido. Faz quando dá tempo. Aí a tendência é que não faça. Como conceito cultural, as fazendas não foram educadas a serem tratadas como um negócio ou como as pessoas gostam de dizer, a fazenda não é tratada como uma empresa, e não é mesmo. Bom, pensando em teoria econômica, existe uma sopa de letrinha sobre como calcular esse custo de produção, mas vamos pegar o que importa? O que importa é saber o custo total. O custo total, basicamente, vai estar relacionado com desembolsos diretos, depreciações, retirada, ou seja, o prolabore do produtor e o valor aportado para a liquidação de juros implícito na atividade. Se você conhece esses 4 indicadores principais, você é capaz de calcular seu custo total. Mas se você quiser saber só o seu custo operacional, você vai ter que fazer 3 indicadores: desembolsos, depreciações, prolabore e não considera os juros envolvidos na atividade. Esses juros você vai calcular para obter o custo total. Os desembolsos são os custos que mais enganam os produtores, porque é aquele custo que você sente, está na sua mão, está no dia a dia. Esse custo diário, você consegue medir ele, mas ele não representa o todo da atividade. E é aí que mora o perigo do nosso negócio. Porque a depreciação e os juros são esquecidos nesse momento. Com a depreciação, não é um gasto direto que você desembolsa todo mês,
você nem percebe que seu curral está acabando, que sua cerca está ficando mais fraca, que suas pastagens estão degradando. E aí, como você não tem um desembolso naquilo, parece que não é despesa, mas no longo prazo ela é uma despesa enorme, que é uma despesa de refazer toda aquela estrutura, o que é muito caro. E quando você adiciona os juros implícitos na atividade dentro de sua análise, aí você tem uma gestão profissional. Agora você começou a ter dados reais para avaliar o seu negócio. Vamos ver um exemplo disso? Bom, no último mês a gente fez um diagnóstico produtivo em uma fazenda, né? Uma ferramenta que a gente fornece aos produtores é o diagnóstico produtivo, que ele vai ter avaliações tanto zootécnicas quanto financeiras. Nesse diagnóstico a gente encontrou o seguinte: o valor de venda da arroba dessa fazenda estava ali em torno de R$300. Quando a gente for olhar os desembolsos diretos, que são aquelas contas que o produtor com alguma dificuldade, e mesmo que ele tenha essa dificuldade, ele consegue apresentar para a gente: eu gasto tanto com vaqueiro, tanto com mineral, tanto com isso, tanto com aquilo. E aí a gente conseguiu fazer ali uma estimativa de desembolso. Só por essa estimativa a gente chegou lá a um valor em torno de R$168 para despesa, desembolsos diretos. Bom, se eu olhar o gasto de 168 com o valor de venda de 300, tá tudo bem, estou ganhando dinheiro. Mas aí a gente conseguiu calcular também o custo operacional. Lembra dele? Quando a gente colocou o custo operacional, o valor dessa arroba produzida pulou para R$324. E quando a gente conseguiu calcular o custo total da atividade, o valor da arroba produzida estava de R$423. Ou seja, essa fazenda está fadada ao fracasso. Ela não consegue pagar a atividade no longo prazo. Ela pode ter um ano bom, se a arroba melhorar de preço, ela vai passar bem aí mais um tempo. Entretanto, os fundamentos da economia de uma fazenda não estão sendo respeitados. Essa fazenda vai quebrar. E o que a gente pode fazer na prática quando a gente encontra uma situação dessa? Primeiro é separar direitinho onde estamos gastando o nosso dinheiro, tá? É comum as pessoas confundirem fatores improdutivos com produtivos. E o que é pior é fazer economia em fator produtivo, como pastagem e nutrição do rebanho, e gastar dinheiro com fatores improdutivos. Sabendo essa informação, a gente consegue direcionar melhor os custos e aí trabalhar para ter um custeio variável adequado para a condição de ganho de peso ou produtividade das suas matrizes, caso sua fazenda for de cria, e um custeio fixo muito controlado. Porque fazenda não pode ser prefeitura. Fazenda precisa trabalhar para produzir muito com eficiência. Com esse passo a passo, a gente consegue auxiliar a fazenda a sair de uma situação ruim para uma situação de liquidez, nos primeiros anos de trabalho. Agora, se você quiser produzir com lucro e com uma atividade que é eficiente no curto, médio e longo prazo, você precisa conhecer detalhadamente os seus custos de produção. E se você quiser ajuda, clica aí nos comentários, segue a gente, dá um joinha e clique nos comentários, eu quero. Eu vou te enviar um PDF completo para você começar a coletar essas informações de forma simples, direta e eficiente. Conte com a gente que nós podemos te ajudar a mudar esse cenário. Um abraço e até a próxima.